Olá, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que mais uma vez está ouvindo esta mensagem da Palavra de Deus. Amém? Eu sou o Gilberto, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da Igreja Luterana, Comunidade Estrela de Belém, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. O alívio do perdão. Jesus nos convida, assim em Mateus 11, versículo 28, ele diz: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Jesus, que carregou os nossos pecados, né? E ele sabe que o pecado cansa mesmo, né? E ele sabe como é a nossa vida. Ele viveu, né, em um corpo humano assim. Ele sabe como é, né? O pecado na nossa vida causa muito peso pela nossa consciência, não é? Deixa a pessoa deprimida, a pessoa, né, infeliz, né? A pessoa até com depressão por causa do pecado, porque não recebe, não tira esse pecado, não confessa para ter o perdão dos seus pecados e sentir aliviado, né? A pessoa não tem paz, né? E se não tem paz, sabe como é a vida? Triste mesmo. Mas tem um exemplo na Bíblia, Davi mesmo, que cometeu adultério, culpado de assassinato. Poxa vida, tantos pecados. Mas o que Davi fez? Né? Sentindo esse peso do pecado, até que ele diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu chorava de noite. Né? Imagina, né? Olha o peso do pecado. Chorava de noite e me cansava. Mas, por fim, ele buscou o perdão. Ele foi para Deus e disse assim, em Salmo 32, verso 5, Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Deus foi para Deus, Davi foi para Deus, pediu perdão, aliviado, né? No sentido, a vida que segue por receber o perdão. Que maravilha, não é? E esse perdão faz da nossa vida aqui na Terra uma vida não perfeita, mas uma vida muito boa, uma vida de paz entre nós. Né? Por isso Jesus disse em Lucas 17, versículo 3, ele diz assim, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele arrepender, perdoe, se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. E os discípulos, quando ouviram essa palavra de Jesus, eles dizem assim, Senhor, aumenta a nossa fé. E de verdade, para nós perdoar um ao outro, para sentir esse alívio do perdão, quando outra pessoa nos fere, nós precisamos de fé. A fé que de verdade acredita no amor de Deus. Amor que temos em Cristo Jesus. O amor descrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, o mundo, eu e você, como nós somos pecadores. Mas ele nos amou tanto que mandou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, pagar o salário do nosso pecado, para que nós, crendo na obra de Jesus, nós não pereça, nós não morra a segunda eterna. Mas temos a vida eterna, desculpe. Por isso, Jesus, somos convidados a perdoar, receber o perdão de Deus. Com esse perdão de Deus, perdoamos uns aos outros. E Paulo fala assim para a comunidade em Efésios 4, versículo 32, a segunda parte, ele diz assim, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Mais uma vez, tendo a certeza que em Cristo Jesus os meus pecados são perdoados, com gratidão no coração, o que eu quero fazer? Perdoar o meu próximo. Quantas vezes? Jesus disse até 7 vezes por dia. Né?
E o que dizemos no Pai Nosso? Né? Pai, perdoa as minhas dívidas, ou seja, os meus pecados. Né? Assim como perdoa do outro. Se nós não queremos perdoar, isso não significa que Deus não vai perdoar o outro. Se outra pessoa pedir perdão para Deus de um coração quebrantado, triste, Deus vai perdoar, independente se eu perdoo o outro. Mas o perdão que eu perdoo o outro, esse perdão é para mim. Né? Quando eu perdoo o outro, eu que sinto-me aliviado, porque não carrego mais aquele peso sobre a minha consciência. E daí eu tenho uma vida de paz, tranquilo, durmo em paz, vivo em paz, de bem com a vida. Por isso, meu irmão, Jesus nos convida, venha a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, que eu lhes darei descanso. Ou seja, o perdão. Perdoado, vamos aliviados para casa, né? Aliviado pelo perdão, perdoamos aos outros também. Que Deus, o Espírito Santo, nos ajude a viver uma vida de perdão. E assim vamos sentir aliviados. E assim vamos ter paz. Até que um dia chegamos na glória eterna e lá vamos ter a paz perfeita para todo sempre. Amém?